Olá, boa noite. Sejam todas bem-vindas para esse nosso sétimo encontro do Leitura Compartilhada, né? Nunca é tarde demais, da Julia Cameron. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as nossas experiências na semana 6, né? Tratando do capítulo Recuperando a Humildade. E que capítulo, hein? Não sei se tocou fundo aí em vocês, mas para mim adentrou em mais camadas, né? O quanto isso nos recorda Sem dúvida. a virtude, né? Eu acho que a humildade é uma virtude importantíssima, né? Que nós devemos preservar e cultivar, né? E aí, como vocês estão? Brígida, Márcia, Adriana? Apareci, vê se tá Ah, bonito. apareceu. Oh, Poderosa, batonzão. Tá linda. tá poderosa. Hoje tem baile do Dia das Mães, estava falando para a Alane que eu estava aqui no banheiro me arrumando, já já apareço de novo. Mas eu falei para a Alane que eu queria começar a falar, porque eu tenho que dar atenção pro marido ainda, porque o Sim. marido não vai. Aí eu tenho que ainda fazer uma média aqui, dar uma atenção. Eu falei que ia ficar pouquinho, mas eu gostaria de comentar Ah, sobre esse capítulo com vocês. O que ótimo. vocês acham? Vocês me Com liberam? certeza, sim. Vai lá. Tranquilo. Vamos lá. Então começa. Então tá. O que que acontece? Eu até falei lá no grupo que eu havia esquecido o livro no consultório, né? E não foi, acho que não foi à toa, porque eu trabalhei muito esse capítulo nessa semana lá no consultório por conta de clientes perfeccionistas, né? E assim, foi tão libertador para elas poder, cada uma na sua questão, mas cada uma entender que existe algo além do perfeccionismo, né? Então, assim, foi muito especial. E para mim também foi um resgate que eu fiz. Eu não sei se eu comentei semana passada para vocês, que eu tomei a decisão de voltar a fazer terapia. Em cada curso, às vezes, que eu faço, cada aula que eu assisto, até mesmo aqui com a gente, em algum momento isso deve também ter saído da importância, né? É lógico que esse nosso grupo não é simplesmente um grupo de leitura, né, gente? É um grupo em que a gente também coloca as nossas coisas, né? Vocês acabaram de ver que eu desabafei, né, com vocês. É, e aí me veio essa coisa, eu falei, Márcia, todo mundo, em algum lugar que você tá, fala do autocuidado. A terapia é um autocuidado e a gente sabe muito bem disso, né, Lana? Então, é, quarta-feira passada, agora, quarta passada, como se fosse tão longe, né? Mas anteontem eu retornei, e é uma psicanalista, ela se chama Márcia também, Ó, e foi encantador, sabe? Ela ficava assim, mas parece que é a primeira vez que você faz terapia. Porque eu estava tão encantada com um consultório. Gente, super simples, porque na casa dela, porque quando veio a pandemia, né, ela tem 62 anos, e aí, por conta da pandemia, ela manteve o online e depois continuou em casa, né? E tá tudo certo. Aí, mas eu estava encantada de estar ali naquele espaço, né? E aí ela vai e me faz isso, né? Eu falei, não, é porque eu realmente percebi que eu precisava de voltar, né? Esse- essa escuta, ela é totalmente diferenciada, né? A gente falar aqui uma para outra é muito bom e é terapêutico também, vocês podem ter certeza. É muito curativo isso que eu vivo aqui com vocês. E esse livro, a gente praticamente hoje é a sexta semana que a gente vai falar sobre ela. Tivemos um primeiro encontro, mas nós estamos chegando ainda numa metade. Vocês têm noção disso? E o tanto que isso mexeu com a gente, está mexendo com a gente, né? E eu acredito que cada uma que vem vai trazer o seu conteúdo, né? Mas eu tinha realmente feito algumas anotações, até posso deixar depois algumas frases que me deram mais impacto, me renderam mais impacto, né? Eu vou depois deixar aqui para você, tá bom?
É isso que eu queria falar, tá? Então, assim, a humildade é realmente é um presente. Ser humilde, mas não ser simplório, é uma coisa, assim, de uma dignidade, sabe? Que muita gente tem que aprender ainda, né? Saber que ela existe, né? Que todo mundo tem ela para poder desenvolver, né? Basta a pessoa sair um pouco desse lugar, né? Que não é tão, tão seguro, né? Porque não é tão seguro ser perfeito o tempo todo, é um preço muito alto que as pessoas pagam por serem tão perfeitas, né? Elas sofrem com isso. Eu tenho um em casa e eu sei que sofrem, né? E eu não deixei a minha filha ser tão perfeccionista, graças a Deus. Ela oscila de um lado para o outro e vai descobrir, vai desenvolver o estilo de vida dela, a personalidade dela. A gente sabe que carrega um pouco do pai, um pouco da mãe, mas tem algo que é só dela, né? Lani é mãe, todas, eu não sei se são mães aqui, mas eu acredito muito nisso. Então, a gente está em constante transformação, né? E esse capítulo me mostrou isso assim de um jeito muito acolhedor, a ponto de Márcia ir para voltar para a terapia. Eu usei da minha humildade para entender, né? Eu até falei na primeira sessão para ela, falei assim, olha, se eu te falar queixa, eu não tenho não, tá? Mas a gente vai descobrir uma, mas fica tranquila, eu não estou com pressa. Mas eu queria só dizer para ela que eu queria estar num lugar como aquele, sabe? De que tinha alguém para me escutar, né? É isso, minhas lindas. Muito obrigada. Eu vou acompanhar vocês um pouco ainda. Eu vou fechar a câmera de novo, porque eu ainda vou voltar ali para ainda olhar algumas coisas, mas eu estou escutando, tá bem? Um beijo. Muito obrigada, Márcia. Valiosíssimo. Aproveite a noite, relaxe bastante, curta o momento. Já vou desejar então, se eu não voltar, feliz Dia das Mães para Ah, todas. Feliz Dia da Filha também, né? Porque tudo faz junto, parte, né? Essa relação, né? tudo Mãe junto e e filha, misturado. tudo, tá? Um grande beijo e eu vou acompanhando aqui, tá? Tá bem. Beijos. Ai, gente, que delícia, né? Bom, esse capítulo, ele me tocou porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né? Eu acho que Somos. tem alguns momentos que eu preciso de terapia, porque eu sei, eu ainda não me debrucei para estudar o mecanismo, do perfeccionismo, como é que ele atua no nosso cérebro, né? E como desarmar isso. Eu sei que existem meios, métodos, né? Mas a gente vai aprendendo, vai se agarrando, né? Se apegando. E muitas vezes eu fico analisando, que, primeiro, nós não nascemos perfeccionistas, né? Nós nos tornamos. E às vezes o próprio perfeccionismo, ele é um mecanismo de defesa para algo que não foi identificado lá atrás. Eu vivo num paralelo, porque a minha filha, né, ela tem 18 anos, a Carol, e a gente vive nessa investigação do déficit de atenção, né, sem hiperatividade. Só que eu acredito que é algo misto, né, talvez um pouco dos dois. E muitas vezes eu ficava me imaginando, na infância não deu para identificar porque sempre aquela vida, trabalho, trabalho, trabalho. Então ela sempre ficava mais com a avó. E aí tem aquela coisa, é coisa de criança. Ah, e assim ela foi ultrapassando essas dificuldades, né? Sempre teve uma vida escolar relativamente, é, boa, né? E aí veio a pandemia e tudo veio para a superfície. E agora nessa fase mais desafiadora que é a adolescência, né? Tudo se torna, mais potencializado. E eu sempre me questionava, nossa,
se a gente cresce e aprende, é, desenvolvemos a nossa personalidade e que às vezes a gente aprende por imitar, né, as pessoas do convívio. Ora, eu vim de uma família, né, de mulheres muito zelosas, organizadas, né, que adoravam limpeza, casa arrumada. E aí, assim, eu fui me tornando, né, um pouco disso. E por que que a Carol, sendo minha filha, convivendo com essas mulheres, ela é uma pessoa totalmente o inverso, né? Então, opa, tem alguma coisa aí que não está batendo. E aí, me deparando com diversas situações, esse espelho, que digamos assim, é como se fosse algo invertido, né? É uma polaridade que nós temos, né? Ficou mais forte em mim. Eu consigo, assim, eu consigo perceber que às vezes eu exijo demais, né? E aí tento trabalhar isso em mim, né? E o quanto a gente perde tempo com esse perfeccionismo. Coisas minuciosas do dia, né? Nos atrasam porque você está ali emperrada tentando deixar uma coisa funcional, né? E aí vem as vozes internas, né? Que às vezes são desculpas que o próprio cérebro produz para que você se sinta, né? Para que você caiba ali naquela situação. Ah, a minha desculpa muitas vezes é, eu gosto de ver as coisas funcionando, né? Mas na verdade, por trás, não, eu gosto de ver as coisas, né, acomodadas da maneira que eu acho que elas são adequadas, né? Esteticamente falando. Às vezes uma cadeira que não está encaixada no espaço que para mim seria o ideal, né? E sei lá, parece até que as pessoas, eu sou a única pessoa na contramão, porque todo mundo passa ali naquela cadeira e ninguém percebe nada, ninguém se incomoda, eu sou a única incomodada. Então, acho que tem que saber dosar isso. E aí, assim, a leitura desse capítulo, nossa, caiu como uma luva, né? Onde fala sobre essa questão do perfeccionismo. E eu fiquei me questionando, né? Aonde é que eu fico emperrada por conta desse perfeccionismo? Não sei como é que foi para vocês, mas tem a próxima. Adriana. O perfeccionismo é realmente aquilo que pega por aqui também, entendeu? Mas, assim, o legal dessa semana é que eu consegui finalmente terminar um texto que estava rolando, rolando, rolando desde a primeira leitura do livro, que essa é a segunda vez que eu estou lendo esse livro. Vai vendo, vai Sim. vendo o que que é, né? Porque não está bom ainda. Peraí, essa palavra aqui não está bem encaixada. Tira essa, bota essa, entendeu? E fica nesse tanto, né? Então, entendo bem isso aí que você falou. Para mim, tem muito essa necessidade de controle e tem muito uma necessidade do pensamento do como o outro vai ver. Olha só, como o outro vai me ver nessa situação. Parece que eu, olha só, não está certo que esse negócio aqui assim meio torto para mim não vai, entendeu? O que que a pessoa vai falar de mim? Então, acho que tem muito essa crítica e essa preocupação, né, do reconhecimento alheio. Então, isso é uma coisa que eu fico trabalhando muito, né? E aí, assim, esse negócio do déficit de atenção e a hiperatividade é um tema de estudo para mim também, Lani. Depois a gente pode trocar umas figurinhas. Eu tenho uns bons livros que eu considero os bons livros por aqui, dos meus Sim. mergulhos nesse tema, e a gente depois pode trocar mais Uhum. algumas figurinhas sobre isso. Uhum. Agora, para mim, essa semana, foi só um gato que pulou em alguma coisa que caiu no chão. Daqui a pouco ele passa aqui de novo. Então, assim, essa semana, sincronias, né? Eu assisti uma live de uma pessoa que eu estou gostando muito
de seguir, porque ele fala muito das emoções, de como as emoções da gente impactam na nossa saúde. Ele é um fisioterapeuta, e aí ele vai mostrando como cada coisa que acontece na vida da gente pode gerar um trauma, e esse trauma, se não trabalhado, ele vira um bloqueio e ele vem para o corpo. Né? Ele está no corpo da gente, aquilo ali vai aparecer alguma enfermidade em algum lugar específico que está conectado com aquele tema que você tem que trabalhar emocionalmente. Então, e essa semana ele veio com duas frases que assim tá no tema do livro, simplesmente encaixou. Eu vou dizer aqui para vocês. Uma é: a ideia precisa morrer para virar realidade. Isso me chocou muito. Não sei como é que chega aí para vocês, mas aquela coisa que a gente tem uma ideia e eu Qual é não a coloco ela em página? prática. Não, esse foi na live que eu Sim, na ouvi, live. tá? Ah, tá. Na live. Então ele disse: a ideia precisa morrer para virar realidade. E isso me tocou demais, porque eu disse: exatamente, eu fico com aquela ideia, olha, essa ideia é super, eu vou fazer esse negócio, mas não, peraí, mas vou fazer de que jeito? Aí começa a pensar, tem até uma situação bem dessa que a Júlia coloca no livro, né? A pessoa fica pensando e fica Sobre os num ponto, erros. né? Não é isso? E Exatamente. Então, isso me chamou bastante a atenção. E a outra frase que o Sérgio falou, né, na live foi assim: a procrastinação é o ladrão da sua alma. Porque tudo que a gente procrastina é aquilo que vai tirando o brilho dos olhos da gente, sim. que fica ali, a gente não traz à tona, não coloca no mundo, né? Faço hoje, faço amanhã, faço outro dia, e com isso a coisa vai passando, né? E aí essa frase também foi muito forte, e eu separei essas duas frases porque eu disse: gente, isso aqui é para eu me lembrar, não deixe isso acontecer. Então, a procrastinação é o ladrão da alma. E do livro, eu tirei duas frases que eu gostei muito delas. Uma da Julia Cameron mesmo, que ela disse assim: talvez as ideias que consideramos tolas, por serem simples demais, coisas a serem feitas apenas por diversão, contenham a chave para o nosso crescimento e felicidade. A gente às vezes, né, não quer, que bobagem, né? Perder tempo com isso, com aquilo, e é aquilo ali, aquilo que alimenta uma chama dentro da gente, aquilo que traz o brilho nos olhos, né? E pode ser coisa simples, como um encontro com alguém, né? Um passeiozinho, um parque, uma horinha que a gente tira para um autocuidado, para uma coisa que a gente gosta de fazer, que a gente realmente sinta conexão, né? Então, E eu para acho que mim, mais ainda, isso se conecta com as coisas que a gente gostava na infância. é, Porque aham, a infância, você vê uma criança, a criança ela é plena, ela é ingênua, ela é pura. E eu acredito que os uhum, dons, né, as nossas aptidões, elas já, nós já nascemos com essa chama que precisa ser uhum, descoberta, explorada. E eu acho que ela uhum, vem muito à tona na infância, que é quando nós conseguimos ser genuínos. Então, quando você às vezes uhum, observa uma criança que está ali mindfulness, né, em atenção plena, brincando com algo, né? Ela ali, ela uhum, está desenvolvendo uma coisa que veio como se fosse assim, uma semente plantada e que às uhum, vezes, né, ela vai se perdendo à medida que essa criança vai crescendo e vai sofrendo influências, né, outras uhum. influências do ambiente. E aí Sim. a gente E acaba como até a família, na melhor das boas intenções, vai cortando isso às vai vezes da cortando criança. e Dessa vai criança que nós fomos mesmo, que eu quero dizer, né? Então, e, assim, vai, ai que bobagem, não faz isso, menina, né? e vai plantando. Inclusive, eu até falo isso no meu livro. Uhum, Eu não sei por onde é que eu ia. Ah, tá aqui. Que é num capítulo que fala sobre a criança. Cadê? Que, eu, que é tudo assim, é tudo que casa, né? uhum, A criança, ela é plena. Então, a gente vai
é como se fosse perdendo o encantamento, ou às vezes as expectativas que os pais trazem, né, e jogam, nos sobrecarregam com essas expectativas, E né? assim, e até tem um exemplo bem claro nesse capítulo da Júlia, que ela traz da pessoa lá que gostava muito de desenhar, né? E o pai, né? Não, imagina, vamos lá, tem que ir lá para a lavoura, tem que fazer não sei o quê, vamos me ajudar com os animais, né? Então vai meio que cortando, e a gente fica tão podado que a gente esquece que aquilo realmente fazia sentido e despertava algo bom dentro da gente, né? Então, é bem por aí, acho que é bem a gente voltar à nossa infância, né? E as páginas matinais são maravilhosas para isso. Maravilhoso para isso. Fala, Márcia. O que que acontece? Vocês sabem, né? Pelo menos a Alane, eu tenho certeza que sim, que eu participo, né, de um grupo de leitura, né, para não videntes, né? A gente lê desde novembro de 2020, a gente lê. E nós estamos lendo um livro agora, e eu gostaria de comentar até um pouquinho sobre ele, que impactou isso aí que vocês estão falando. O livro se chama Por que Gritamos? Se trata de educação, tá voltado para os filhos, mas tá voltado para a gente de verdade, na verdade, sabe? Quando a pessoa sugeriu esse livro, eu falei assim, caramba, esse livro não é sobre criar filhos, não, é sobre criar a gente mesmo, sobre a gente, né? E é interessante porque ela traz muito esse material de aceitação, porque a gente projeta muito, né, o que a gente quer nos nossos filhos. E não deve ter sido diferente com os nossos pais, gente, não foi, né? Então, essa carga que a gente carrega, né? Quando a gente entende que a gente não precisa, né? Pode ser de outro jeito também, né? Eu não sei se vocês conhecem o estudo do Enneagrama, mas o Enneagrama, imagina, se fosse para ser só de um jeito, eles não iam ter estudado e desenvolvido 9 tipos de personalidade, né? Então, assim, depois vocês checam. A autora se chama Elisama Santos. Eu não sei se ela é carioca, se é Ela é paulista, eu realmente maravilhosa, agora. Posta lá no ela grupo tem, a capa depois. ela tem Sim, outros sim. livros Eu tô também até muito no meu. bons. Conhece, Adriana? Sim, conheço. Ela é Ela é fantástica. excelente. Ela tem aquelas palestras de 18 minutos, você engole a palestra dela, sabe? E ela fala com muita naturalidade, muito, né? Depois de tudo que passou. Então, Ela fala assim, com fala de muita racismo. sinceridade e muita humildade, né? Porque ela fala mesmo que ela é, né? Uma Sim, autenticidade geral. é. E é tão gostoso você escutar alguém Sim. falar assim, por quê? Uhum. Porque você fala assim, eu também posso. O que que Uhum. ela tem diferente de mim, né? Dá permissão a A gente questão para é que a ser gente assim, né? desenvolve ou não. A gente É. desenvolve ou não. E aí tem a procrastinação, que foi você que falou, não foi uma frase aí? Uhum. Sim. Exatamente. Não é? Acaba com a nossa quê? Com a nossa alma. É. Acaba com a nossa alma, gente. A gente deixar de ser quem a gente é, de fazer o que a gente quer. Não é que a gente vai fazer sempre o que a gente quer. Não é isso, mas pelo menos identificar, né? Eu gostaria era de fazer isso. No momento não dá, mas eu também não posso negar o que eu quero, né? Ai, caramba, a humildade é com a gente mesmo também, né? Porque se a gente é crítico com a gente mesmo, onde sobra a humildade pra gente? Fica bem Olha o apertado, orgulho que a viu? gente está tendo, Fica bem apertado. né? É, Eu é um vou, eu vou orgulho, até olha esse compartilhar um outro livro também, gente, que eu ganhei de aniversário. E olha só, Márcia, não sei se você conhece esse, A Voz do Verbo, Poemas ah, para Calar o Medo, do Alan Dias Castro. Alguém já Ah, leu? que maravilha. Eu nossa, que ganhei, gato. é, e eu ganhei do meu marido, hein? Ele abriu e falou: é esse tipo de poesia que você gosta. Ai, que bacana. Tem o Pedro Salomão também, né, Ai, Lane? delícia, Pedro Salomão. Muito Aquilo eu punha no maravilhoso. colo. Colocava Pedro Salomão no colo. É, Pedro Salomão, além Ai, de gato, obrigada, gente, mas eu achei importante dar esse. Ok. ótimo.
Ótimo. E aí, só para finalizar, Márcia, você vai ficar com a mãozinha? A mãozinha levantada. É, e aí, assim, só para concluir um pensamento, eu acredito que talvez se eu tive déficit de atenção na infância e aquilo, de certa forma, me reprimiu de uma maneira, no meio dessas mulheres organizadas, eu possa ter desenvolvido, né, como válvula de escape, essa coisa de antecipar, é, a coisa organizada para não ser repreendida, né? Mas tem E mais uma coisa, desculpa eu te falar, Lani, porque eu descobri a hiperatividade em mim, a déficit de atenção e hiperatividade, por por a leitura de um livro. Porque eu li o livro e lendo o sim, livro eu falei, cara, sou eu. sou eu. Essa pessoa aqui sou eu. E aí tem muito essa questão, porque eu tenho uma necessidade das coisas ficarem organizadas, porque se não, desorganizar fora, fica muito embaralhado dentro da minha Bem, cabeça. não funciona. E assim, até que eu tenho dado uma acalmada, porque eu tinha mania, eu sempre estava enfiada em projetos, vários ao mesmo tempo, e quando eu pressentia que um estava acabando, eu já lançava outro. E era Uhum, um atrás do outro. Isso, sabe, assim, suga muito a nossa energia, né? sim. Então, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, que isso possa ter sido desenvolvido justamente por conta, uma das primeiras vezes que eu percebi essa antecipação, e que eu lembro que até na época eu recebi um elogio de um chefe meu, ele até me falou uma palavra, sabe assim, dessas pessoas que são muito dinâmicas e que conseguem enxergar ao longe, que já assim, é como se o meu setor fosse um setor que acabava salvando a vida de outros setores, porque tudo eu tinha algum recurso para ajudar. Porque eu lembro Uhum, que eu sofria muito, na época ainda se usava a palavra serão, uhum, eu trabalhava na Ambev, e a Ambev às vezes exigia algumas informações de última hora e a gente tinha que parir as informações, sabe, de um jeito ou de outro e abrir aqueles serões que a gente ficava até meia-noite, 1 hora, eu já trabalhei até 1 hora da manhã, vendo papel, coletando informação, dia de domingo. E eu comecei a me armar contra aquilo, a manter informações que nunca me eram solicitadas, mas que, para mim, eu guardava aqui porque eu pensava, isso daqui um dia vai arrebentar lá na frente, vão querer que eu faça serão e eu não vou fazer serão, eu já vou ter a informação organizada. E aí eu uhum. virei a louca das planilhas. É tanto que eu fui quem informatizei a revenda na época e eu fiz um curso de Excel sem ter o computador, por Meu Deus! correspondência. Vocês têm noção do que é você fazer um curso de Excel sem computador, por correspondência? E aí, depois que eu comecei a ter a possibilidade na empresa, na época, nos anos 90, o computador era guardado numa sala, trancado a 7 chaves, e as pessoas iam lá só para mexer, assim, era tipo um 486, sabe? Era o lançamento da época. E aí eu comecei, pouquinho a pouquinho, mexer com planilha e ter todas as informações, aí as pessoas vinham a mim para eu poder informatizar o setor delas. E aí, assim, eu comecei a perceber, né, que você se precaver, né, de algo, isso era bom. E aí vieram os elogios. Então, eu comecei a fomentar cada vez mais Uhum, essa atitude de ser aquela pessoa, né, que até hoje, tipo, uhum, uma pessoa me passa por mim um contato de alguém que é importante. Aí eu penso assim, esse contato pode ser útil. Aí eu vou e uhum. gravo, né? Colocar ali qual é a informação. Aí depois, lá na frente, alguém, Lana, eu tô precisando disso, assim, assim, assim. Eu digo, eu tenho um contato aqui, eu vou te passar. Então, às vezes as pessoas me usam para pegar contato de coisas surreais. Então,
É bom ser assim? Tem o seu lado positivo, mas é extremamente desgastante. Uhum, Muito desgastante. Eu sofro muito com isso. uhum. Lani, você tem pressão alta? Não, Ai, graças a Deus. Se cuida. não tem. É, por isso que esse capítulo, sim, nossa, foi. E eu até separei outra coisa, porque a gente fica com essa coisa de querer ser perfeito e de atender às expectativas, né? E aí no livro tem uma outra frase que eu anotei aqui no meu caderno essa semana que foi: agora que não precisa ser perfeito, você pode ser bom. Eu disse, é verdade, né? Não precisa ser perfeito. Tá Não. bom, pô, quando for bom, tá bom. Não precisa a gente se cobrar tanto, né? E eu cheguei a um ponto, são detalhes, são pequenos detalhes. Tipo, aqui em casa tem muita vidraça. E tem a ajudante. E ela vai lá e faz as coisas e tal, mas às vezes não faz exatamente do jeito que eu quero. Às vezes tem uma manchinha no vidro, aí eu passo com um paninho discreto. Já aconteceu dela ir passando assim e me ver lá. E eu por dentro pensando assim, ai meu Deus do céu, não era para ela me ver limpando essa sujeirinha aqui, sabe? Assim, são situações que às vezes são até constrangedoras. E eu tenho que me liberar disso, me libertar, porque senão a pessoa não Uhum. vive. Você se Sim, detém demais em coisas sim. que, sabe, nossa, a vida poderia ser mais leve. O que que Brígida tem para falar? Lane, você não sabe o que aconteceu. Eu li esse capítulo na escola. O capítulo 6 ficou coladinho com o capítulo 5. E quando eu abri, eu li o próximo capítulo, que fala sobre a resiliência. Ah, Olha, olha não por o que, acaso. não, é interessante. E não foi por acaso que eu li, não, viu? Sim. Porque ele me sugeriu, lá dentro dos questionamentos, né? O que que eu tenho que fazer para poder, por exemplo, eu tenho que me libertar do perfeccionismo. O que que eu preciso fazer? Aí a autora sugere alguns questionamentos que a gente encontra a resposta. Pois eu consegui fazer uma lista de 2 folhas de tudo que eu preciso fazer para resolver uma situação real na minha vida profissional. Olha só. E eu fiquei encantada e disse assim: eu não li nenhum capítulo igual a esse. O capítulo 7 marcou de todos os outros, esse ficou. Porque ele me tirou da inércia, me fez relacionar tudo que eu preciso, passo a passo, através de uma pergunta, de um questionamento. Eu consegui mais de 20 respostas, mais de 20 soluções. Na verdade, são estratégias para poder colocar em prática. E ele traz assim, muita questão da atividade física, da gente agir. Ele bota a Uhum. gente para agir. E fez exatamente, à medida que eu ia lendo, eu já estava tomando decisões e atitudes e registrando. Tudo bem, para mim, acho que chegou na hora que eu mais precisava. Então, eu tinha mesmo que ler o outro capítulo, não da humildade, por incrível que pareça. Não foi, o universo me mostrou. Eu estava buscando resposta para algumas questões e o universo trouxe, assim, na Uhum. hora certa. E com relação à humildade, o que que eu posso dizer? Eu já fui muito perfeccionista. Por quê? Eu tinha muitos desafios na vida social para vencer. Eu precisava me desdobrar para ser a melhor no que eu estava fazendo, porque eu tinha que ter o meu espaço, o meu lugar. Eu tinha que demarcar meu espaço, Tem que se politicamente, destacar. Uhum. geograficamente, eu precisava. Se assim não fosse, o rolo compressor era passado por cima de mim. E eu não queria isso. Eu falei, não, eu estou aqui, tenho que ter meu espaço, vou brigar pelo meu espaço. Então, eu me armava de conhecimentos da legislação, né? Tudo que diz respeito dentro da educação, de legislação, eu sabia tudo. Eu sabia de regimento de servidor, eu sabia de toda a parte burocrática, administrativa da educação, de qualquer setor, eu dominava.
Primeiro porque eu fui demitida uma vez por abandono de emprego injustamente. Então, eu passei a futucar todas as leis. Então, eu fiquei muito craque em lei. Processo administrativo, eu fazia parte das comissões, né? Eu acompanhava todo o processo. Eu era geralmente, eu não era secretária, mas a pessoa que assumia como secretária, ela não tinha competência de ser secretária. Eu acabava tendo que A assumir esse pessoa papel. tem. Uhum. E eu acabava assim mergulhando no processo, todo o processo, ou para defender, ou para convocar testemunhas, o que fosse necessário, eu assumia esse papel e tinha conhecimento de causa de tudo. E isso eu conseguia demarcar meu espaço, porque as pessoas precisavam me respeitar pelo meu conhecimento, era essa a bandeira que eu levantava, então eu tinha que saber da minha área, da área que eu atuava. Então, por isso eu era perfeccionista. Eu fazia muitas planilhas também, que eu amo planilha. Nas Com a planilhas louca das planilhas. eu fazia tudo nas planilhas porque eu sabia que eu ia precisar daqueles dados também. Facilitava a minha vida e eu conseguia ter resposta com mais precisão diante dos desafios que a vida estava ali me trazendo, porque eram muitos desafios, né? Uhum. Por exemplo, eu assumi uma vez uma gestão de uma escola que não tinha nada, não tinha arquivo, não tinha nada, nada. A escola era zero, zero, zero em organização. Eu fui organizar essa escola, desde o arquivo morto lá, que nem existia, até as condições atuais. Depois assumi outras funções de gestão que também, né, me exigia. Eu achava que era interessante eu saber, ter conhecimento. Depois fui trabalhar com ciência escolar, que também era outro catatal de informações, né, que a gente tem que resgatar das unidades escolares, né. Eu tinha 15 municípios, né, que eu coordenava, e eu tinha que dar conta desses dados estatísticos, né, da escola, de todas as escolas que participavam desses municípios. Então, não tinha como eu fugir, eu tinha que ser boa mesmo no que eu fazia. Por isso eu era perfeccionista. Mas eu deixei de ser perfeccionista. Assim, abri mão muito do perfeccionismo quando eu trabalhei 17 anos numa instituição e ela foi, da noite para o dia, foi extinta através de um decreto. Puf, o governador entrou e paf, acabou a instituição. E era uma instituição excelente. Mas acabou. Quando eu vi aquilo tudo assim acabando da noite para o dia, nós nem fomos avisados. Quando a gente chegou para trabalhar no dia seguinte, estava lá na portaria um ofício comunicando que as atividades da instituição tinham sido encerradas e que nós não estávamos proibidos de adentrar a instituição. Foi assim o fato que chegou. Então, quando eu vi aquilo ali tudo desfeito, tudo por água abaixo, e era tudo muito organizado, era tudo muito cheio de informações, eu parei assim e disse assim, poxa, foram 17 anos, do que valeu tudo isso, né? A gente coloca essa instituição lá no topo e depois assim vem um decreto e acabou tudo. Aí eu vi naquele momento que a gente tinha que dar conta do que era possível. E não dar conta do mundo, não dar conta do impossível. Eu falei, isso foi a maior lição. Aí eu fui tendo calma, tendo tranquilidade com as coisas. Não deu para fazer. O que deu para fazer hoje é o que é possível hoje. Aí eu passei a trabalhar com a palavra possível. Digo, a gente precisa trabalhar com as condições que a gente tem, com as possibilidades. O que é que, dentro da condição que eu tenho, o que é que eu posso fazer? O que é possível ser feito? Aí isso me colocou num lugar de tranquilidade, sabe? De conforto, de dizer assim, tá, estão exigindo, mas não me dão condições para que eu faça o máximo. Eu estou fazendo o que é possível, mas o máximo não vai caber dentro desse momento, desse contexto, o máximo não cabe. Então, comecei a ter tranquilidade comigo, comecei a entender que existe uma roda na sociedade, que uma roda que, se a gente não tiver cuidado, a gente se esmaga nesse processo. Então, você tem que se posicionar e dizer assim, não, para aí, eu quero sobreviver nesse contexto, né? Eu quero sobreviver. Então, não vou fazer o papel da santa, mas também não vou fazer papel, né, do diabo, vou fazer o papel da pessoa, da cidadã consciente no quadrado que me cabe. Isso foi sumindo da minha vida. E nos últimos momentos, né, nos 2 últimos anos, como eu estou vivendo, né, me organizando, que eu era uma pessoa extremamente organizada, eu dizia assim, eu preciso, o ambiente que eu vivo e trabalho, ele tem que estar arrumado, porque por dentro de Funcional.
Porque por dentro de mim as coisas só funcionam, a criatividade só vem se o ambiente estiver em condições limpas, de higiene, para eu me acomodar, e aí sim a criatividade chega e eu consigo fluir, né? Eu digo, tenho que arrumar por fora para por dentro ficar também no lugar arrumado, né? Sim. Mas, assim, hoje eu tenho muita tranquilidade. E com relação à humildade, eu já venho trabalhando muito essa coisa da humildade, né? Comigo mesma, de dizer assim, tá, tem coisas que eu sei, mas eu nunca me colocava na condição, assim, dizer assim, eu sei. Não, eu ficava aguardando as situações, a circunstância, para eu chegar e ir me posicionando. Eu não me colocava na linha de frente como aquela que sabe tudo disso aqui, aquela que... Não. Eu dizia assim, eu posso contribuir? Como é o contexto? Aonde que eu posso ajudar? Então, mudei a minha forma de abordar, de chegar nas pessoas, mesmo que eu tivesse conhecimento do que estava sendo necessitado. Mas isso foi porque eu era muito requisitada para fazer as coisas mais difíceis. E com isso eu fiquei muito sobrecarregada em todos os lugares que eu ia trabalhar, todas as instituições, às vezes eu pegava zerada no chão, e quando eu levantava, alguém chegava e dizia assim: não, você não vai mais ficar aqui, não, você vai para outro lugar. Então, assim, de tanto consertar e Era consertar e consertar, sugada. sugada, literalmente sugada. Aí eu falei: não, peraí, eu não preciso dizer tudo que eu sei, eu preciso contribuir. Aí eu me senti mais aliviada. Então, quando eu assumi essa postura, né, de não querer resolver tudo, de não querer ocupar no lugar de ninguém, nunca quis também, mas também de não assumir o quadrado dos outros, porque os outros acabavam pegando carona e eu acabava, Uhum. né, na hora enxotado, né? Acabou seu tempo aqui, não precisamos mais de você, você já fez o que tinha que fazer, vai para outro lugar. Então a É, humildade veio na minha vida assim, de perceber o movimento da sociedade mesmo. eu sei bem como é Mas, que é essa infelizmente, coisa. eu não li este capítulo, mas porque não era para ser lido, não, viu? Mas eu fiquei meio com uma dúvida aqui, fiquei me perguntando aqui, uma coisa que é assim, né? Quando a Brígida estava falando, eu estava vendo no que ela falava a questão do detalhismo com o trabalho. Assim como a Lani também, quando falou, eu vi assim, muito detalhismo. Que o detalhismo ele é importante, a gente ir no detalhe das coisas que a gente está trabalhando, né? Já Sim. o perfeccionismo é algo mais que paralisa a pessoa, né? O perfeccionismo ela não deixa a pessoa avançar, porque não é que ela quer Sim. perfeita, tem uma eu enxergo como uma tênue diferença. Não sei se vocês conseguem captar o que eu estou querendo dizer, O mas é assim. perfeccionismo, ele tem camadas. E Uhum, tem essa camada que você se refere, que é a que paralisa, é aquele perfeccionismo que fica aquela vozinha dentro de você uhum. dizendo que você não Não é tá bom, capaz, que não não está tá bom bom. ainda. O meu nível de Uhum. perfeccionismo, eu não diria que eu me prendo muito a essa parte, Então, mas eu, é eu mais acho que essa parte que a Brígida falou, que para eu Aham, estar bem, o meu ambiente tem que estar uhum, por um viés harmônico daquilo que agrada aos meus olhos. Então, sim. as coisas têm o seu, pronto, tudo tem o seu lugar, né? E Uhum, assim, eu tenho adotado a postura de minimalismo. Essa coisa uhum. de ter muita coisa no ambiente, não, eu gosto de ver os espaços amplos Sim, eu e também. Eu vazios. digo que eu gosto de espaço em branco, entendeu? Assim, ó, Pronto, isso me branco. traz uma calmaria sem precedentes, sabe? Uhum, Diga-se de passagem, desde que a minha filha nasceu, o nosso uhum, apartamento, quando a Carol nasceu, só tinha um quarto completo, a cozinha e o apartamento era que eu até falava assim, que maravilha que o apartamento não tem móveis, porque Carol ela não vai bater com a cabeça, ela pode engatear aí tranquila, ela não vai cair, eu não vou ficar preocupada. E eu amava o apartamento vazio. E ainda hoje gosto da coisa ampla, sem muita poluição visual.
Eu também gosto assim, mas eu vejo que tem isso assim, tem a coisa do detalhismo, mas tem aquele ultrapasso que a gente às vezes ultrapassa no detalhe, que a gente fica se cansa muito, nem precisava ser tanto aquilo tudo ali, né? Porque a gente acaba se Sim, cansando demais. E a outra coisa que diz assim, né? No capítulo da coisa da humildade, eu enxerguei, fiz algumas anotações muito no sentido da gente ter uma humildade no sentido de ir reconhecendo ao longo do processo aquilo que eu não sei, aquilo onde eu preciso pedir ajuda, não só em dar ajuda, mas naquilo que eu, porque nessa fase agora, né, que a gente está em alteração de caminho, né, diferente, troca de trabalho, aposenta, climatério, uma menopausa, né? Eu acho que a gente entra muito nesse lugar do desconhecido. E, por exemplo, uma pessoa que, como vocês todas, que eu vejo que sempre trabalharam bastante, com muito conhecimento, né, na área que trabalhou, né, e que vem trabalhando, chegar de frente, eu pelo menos sinto essa dificuldade, e dizer, isso aqui eu não sei como faz, entendeu? Esse, para mim, era um grande gargalo, que eu venho trabalhando há muito tempo. Tanto que eu usei por algum período, eu usava uma técnica que era assim: para qualquer coisa eu dizia não sei, porque eu tinha muita dificuldade de dizer que eu não sabia alguma coisa. sim. Então, essa coisa da humildade bateu em mim justamente em cima É, disso. Qualquer coisa, pode ser assim: tem tomate na geladeira? Não sei. Quanto é 2 mais 2? Não sei. Peraí, porque era um uma treino. autodefesa. Não, era um treino para chegar onde eu realmente não Ah, sabia. tá, Sabe, entendi. treinar, dizer Sim, assim, isso aqui eu realmente não sei. Peraí, preciso pedir ajuda. entendi, entendi. Entendeu? Era um pouco nesse É, sentido. e eu acho que às vezes o perfeccionismo ele é confundido com exigência. Ser Uhum. exigente demais, né? Muitas vezes, eu acho que, assim, é um nível às vezes até maior do que o perfeccionismo. Quando você é como se você ser exigente demais, nada se negocia, não é negociável, entendeu? Verdade. E assim, isso tem muito pano para manga, gente, Tem muito mesmo. mesmo. Alzete quer falar? Então, escutando vocês conversando sobre esse tema aí, né, de perfeccionismo, eu acredito assim um pouco, pela experiência que eu já tive também, que quando a gente traz isso e a gente identifica que, de certa forma, aquilo está incomodando, está sendo com exagero, eu acho que tem como a gente se esforçar e mudar. Eu acho que isso é uma questão de você trazendo para a consciência, né? Você está consciente que está acontecendo isso. Então, é como se fosse também uma autoajuda. Eu preciso mudar isso aqui. Eu já identifiquei. Então, por quê? Veja só, em certa parte, isso aconteceu comigo, né? E você sabe, né, Juscelane? Eu. Quando eu estava na casa grande, e assim, as coisas foram acontecendo, eu não queria botar uma pessoa para me ajudar, porque eu passo o dia fora, né? Trabalho fora e praticamente eu ia em casa dormir. Então, muita coisa eu fiquei fazendo e chegou um ponto até de ficar com problema de saúde, né? Então, assim, quando a gente eu identifiquei isso, né? Aí mudei. Então, assim, você vê que é uma questão de você tomar uma atitude. Mudei, estou numa casa pequena. Ela vendeu a casa a Agora, duras veja penas, só, né? quando eu Desapegou. fui, é, por exemplo, me incomoda o ambiente desorganizado também. Mas aí, veja só, quando você toma consciência que você fazendo aquilo, você vai também se desgastar, entendeu? Então, você não fazendo,
não acontece nada. Eu tinha uma coisa de, por exemplo, para sair de casa, eu tinha que deixar a casa impecável. Agora, eu penso assim, eu vou sair. Não vem, Ninguém. não vai vir ninguém. Não tem problema nenhum eu chegar no início da semana e fazer as coisas à medida do que eu posso fazer, né? Então, assim, é você trabalhar realmente isso. E nada acontece se for diferente. Sim, Então, é melhor mudar de atitude enquanto você vai canalizar seu tempo para outras coisas do que estar perdendo tempo com isso. E mais na frente, de qualquer maneira, você vai viver aquilo que você quer ou não, às vezes, entendeu? Porque você já não tem condição de estar controlando tudo. de Então, é abarcar ter o essa mundo, né? consciência. Se mais na frente você vai viver isso, então vamos fazer essa aceitação agora Se de desprender você agora. ver aquilo e não dar importância àquilo. A gente começar a deixar de dar importância a essas coisas. Porque Sim, a gente é quem dá importância e aquilo não, por si só, aquilo não tem importância, né? Então, isso. essa consciência precisa, você identificou, então vamos focar nessa mudança. E você vai ver como Isso. isso É, vai ser aos poucos, que você vai trabalhando isso. Eu consegui trabalhar de uma certa forma já. É. O que tem importância é o que está por trás disso, né? É o porquê que a gente acha que é importante. Porque se vê alguém A na minha gente casa e vê acha a que aquilo é bagunça, importante, né? porque, por exemplo, vamos dizer, está desarrumado, minha mente também está bagunçada, eu não consigo raciocinar em outras coisas. Mas a partir do momento que você vê que aquilo ali, mais na frente, né, ali pode lhe causar um desgaste que com o tempo é que você vai perceber, né? Eu passei por esse processo. Uhum, Então é importante trabalhar essa mudança, uhum, muito importante. sim. Aceitar aquilo que você não pode estar toda hora, né? Você está gastando energia de uma forma, se sente bem, assim, na mente, mentalmente, mas você, de alguma forma, você se desgastou como você fisicamente fala, para é manter aquilo. libertador. É libertador. Eu acompanhei esse É, processo e eu acho assim que Tá tudo, travando. tudo tem sua validade, né? Tudo é valioso. Ela, né, minha tia, né, moramos aqui na mesma cidade. No momento que ela precisou construir essa casa, que foi uma casa além da necessidade dela, teve uma finalidade a casa. Eu acho que a construção da casa foi uma terapia, né? De certa forma, ela colocou o foco para ela viver questões de luto que ela tinha dos pais, do irmão, enfim, outros outras fases, né, que ela passou. E aí todo mundo ficava se questionando, menina, e essa casa enorme? Como é que tu vai mobiliar isso tudo? Sei lá. E ela começou a perceber que realmente aquilo ali não cabia, sabe? Não, a casa era linda, maravilhosa, mas não trazia o alento que ela precisava, o aconchego, né? Até que ela conseguiu, por anos, né? Que foram anos, desapegar, vender, comprar um terreno e construir uma casa menor, aconchegante, que acho que não tem nem um ano, não é, Zaide? Já tem um ano que tu é, que eu me mudei, não, eu me mudei em novembro, né? em Tem um ano novembro. assim que começou a construção, né? Essa outra. Que eu saí de lá, já fez um ano em janeiro. Mas assim, eu tive muitas lições a respeito disso. Foi um processo, né? Quanto eu me desgastei, né? Querendo as coisas perfeitas assim, mas isso tem um custo também, né? Sim. Isso vai somatizando e lá na frente, né? É, A gente percebe ao longo dos anos. na hora que Brice estava muito bom, Zaide, importantíssimo aí. Márcia falou algumas coisas também no chat. Que foi maravilhosa a sua fala, que tudo isso é libertador e que realmente ainda pode adoecer, né? E de fato houveram alguns episódios aí de adoecimento mesmo.
A Brígida falando, outro dia eu peguei um pendrive e vi alguns arquivos da época que eu ainda trabalhava. E eu me dei conta que eu tenho uma planilha pessoal que eu uso para finanças, para gastos no Excel, né? Eu uso essa planilha, a mesma planilha, há 27 anos. Vocês têm noção? Todo ano eu renomeio ela, faço uma cópia e abro um novo ano, esvazio e mantenho. E eu faço isso desde que eu tinha, eu acho que meus 19, desde 96. Eu comecei a trabalhar em 94, desde 96. Que essa planilha ela era no papel e eu passei para o Excel depois de uns anos. Ainda voltei atrás e joguei tudo no Excel. Nossa, E aí é muito tempo, quase 3 décadas. E eu a, acho que a grande questão, né, da organização é para onde ela leva a gente, né? Porque a organização, Que eu bom, penso ela assim, ainda queria me influenciar a usar essa planilha também, né? tá vendo? Porque ela, né, às vezes era a louca das finanças que ficava tudo, ela dizia, não, eu organizo desse jeito, eu anoto no caderno, eu não sei o que dizer. Alzeide, é tão libertador essa planilha, às vezes eu estou na fila do supermercado, já sei quanto é que vai dar. Enquanto a menina está ali digitando, eu já abro a planilha do Excel e já lanço ali o valor que eu gastei no supermercado. Quando eu chego em casa, minha cabeça já está resolvida. Eu não vou esquecer. Ou seja, eu faço no ato, entendeu? E eu observo ela, eu analiso, eu sei onde é que estou isso. gastando demais, onde é que, sabe? Às vezes eu digo, Uhum, não, esse mês eu exagerei em vestuário, então já passo um uhum, ano sem comprar. E assim, vai equilibrando. é isso mesmo. Legal, muito bom. É, alguém quer falar alguma coisa? Vou falar sobre os pontos que eu marquei, né? Já são 21 horas. Página 141, marquei assim. É preciso ter humildade para iniciar um projeto sem saber como nem quando vai ser concluído. Eu acho que a Adriana falou algo nesse sentido. Eu não sei se é porque, não me lembro exatamente a voz dela, mas eu me lembrei sobre isso, que eu tenho trabalhado já há algum tempo. Ah, é isso, que ela falou que às vezes não começava uma coisa porque não sabia se aquilo ia dar certo, alguma coisa assim, né? E Uhum, eu trabalho isso há algum tempo, e quando eu vejo uma coisa complexa, mesmo que eu não tenha experiência com a coisa, por experiência própria, né, por ter passado por isso várias e inúmeras vezes, quando a gente se atreve a dar um passo, vem outro passo, e vem outro, e mais outro, e aquilo vai se construindo, por mais complexo, porque a nossa mente, ela olha assim para um pontinho, enxerga uma montanha e diz, não, isso aqui é muito complicado, isso eu vou gastar tempo, isso eu vou investir, e eu já me bloqueio, né? Eu já começo a inventar as desculpas. Mas aí quando você se mete na coisa, sabe? Aquilo vai, e você depois olha para trás e fala assim, meu Deus do céu, eu consegui fazer isso? Não acredito. Então, é assim, é não ter medo do desafio, se ele for pequeno ou grande. O resultado vai ser o mesmo se você entrar no processo, né? Porque eu já me limitei muito de fazer coisas achando assim, não, eu não tenho recurso financeiro para É, fazer, esse projeto não é para mim, eu não vou conseguir. Sabe Alan, perdeu. aquele pontinho? travou. Oi, travou? Travou. Ah, tá. Minha internet está instável, mas acho que voltou. Sabe aquele pontinho preto que a gente vê no papel, né? Numa folha em branco inteira, você vê só o pontinho preto. Então, é justamente aquilo ali que impede a gente de avançar, né? Uhum, Isso vale para o projeto Florescer, isso vale para livro que já escrevi.
isso vale para um montão de coisas, Isso né? aí é uma prova que o que a gente quer, a gente, a gente consegue. Consegue. Uhum, É só querer e exatamente. É isso mesmo. E aí, mais na frente, que complementa isso que eu falei na página 142, um pequeno passo sempre inspira outro. Eu fiquei presa Uhum, nessa frase. uhum. Na 143, fala assim, já falando sobre o ego, né? Para desbravar territórios, precisamos desmobilizar a necessidade de perfeição do ego, que é justamente o que é desmobilizar, né? Desconstruir. Então, muitas coisas, o nosso ego, ele está ali dando gás, né? Para aquilo que ele se prende. Então, muitas vezes, esse perfeccionismo, que é algo assim, numa dosagem cavalar negativa, né? A gente precisa fazer as coisas com zelo, né? Sabe, a coisa para que elas, assim, dar o melhor. Precisamos, a gente deve fazer as coisas dando o nosso melhor, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente colocar amor fica bom, né? Mas essa questão realmente do exagero, né? Outro ponto que eu também achei importante foi uma pergunta lá mais na frente, onde fala assim: na aposentadoria, podemos nos sentir perdidos. Nossa identidade começa a parecer frágil. Nosso ego fica abalado. E aí nós nos perguntamos, né? Quem sou eu sem meu trabalho? Ou seja, Alzeide, por exemplo, quem sou eu, né, sem ser mais uma servidora pública? Quem sou eu sem estar no RH lá da minha instituição, né? Então, é um ponto de reflexão. Eu também achei interessante onde o Edward, ele fala, né, que ele era cirurgião ortopédico, enfim, e ele fala que ele pegou uma caneta, apesar de ter feito questão de me dizer que o exercício parecia uma tolice, né? Mas ele fez uma lista de 10 interesses em vários momentos de sua vida. Então, vale a pena também, né? Que lá mais na frente acaba sendo uma tarefa, né? Desmobilizando o ego. Faça uma lista de 10 interesses que lhe dão prazer. Ou seja, talvez observar ao longo do tempo, né? Coisas, né, que me davam prazer. Vamos conseguir listar essas 10 coisas? Quem sabe, né? A gente não consegue, a partir dali, né, que no topo da lista dele era a palavra peixe. A- Vá ter um estalo, um despertar, né, para algo. Lá na 145, eu marquei também. E talvez as ideias que consideramos tolas, por serem simples É, demais, coisas a serem feitas apenas por diversão, contenham a chave para nosso crescimento e felicidade. A Adriana já tinha falado, né? Quando paramos de nos levar tão a sério, somos capazes de criar mais livremente. sei. A Márcia já se foi. Boa noite. Que mais? Eu acho que nós já contemplamos bastante Uhum. coisa. Lá na É. página 150, eu marquei. É preciso ter paciência e tenacidade, precisamos ser generosos em relação a nós mesmos e ter expectativas realistas. Caso contrário, nosso lado perfeccionista pode nos fazer desistir. Que é realmente essa sutil diferença, né, que a Adriana Uhum. disse para a gente, do perfeccionismo malvado quanto ao
ao grau de exigência. E para finalizar, as partes onde eu marquei, na última página 154, fala assim: já fiz coisas mais difíceis na vida, não? A verdade é que sim, podemos nos virar sozinhos em muitas coisas, porém, existem outras que vão se tornar muito mais fáceis e vão ser feitas com mais eficiência ao aceitar os conselhos de outras pessoas. Que é a questão, né, que também envolve a humildade. É, é tão bom, é tão diferente quando a gente recebe o apoio é, de alguém, pessoas com quem você tem para compartilhar, né? É, às vezes você tem uma ideia legal, você quer, sei lá, fazer algo diferente. E aí você, e aí, né? O que que você acha? Você acha que isso fica legal? Então, isso é muito gostoso de fazer. E aí, assim, é muito importante a gente selecionar quem são essas pessoas, né? Que são boas influenciadoras na nossa vida, que compartilham, né? Então, é justamente nessa coisa aí da importância da gente ter as pessoas, né, que compartilham e que ajudam a impulsionar os sonhos, né? Esse livro que eu mostrei, que eu ganhei, justamente ele fala disso, do medo que ele tinha, e ele conta até a história do pai dele e até da família, né, dele antes como era, de reagir àquilo que era o desejo, né? Em vez de Uhum. ajudar, a Sim. pessoa Uhum. corta, mas ela não corta com Uhum. má intenção, né? E até foi nesse sentido que eu terminei o tal do texto que eu falei, que eu estava enrolando ele, porque Sim, falava sim. justamente sobre isso. Quer dizer, a pessoa não tem má intenção, ela não quer te prejudicar, ela só não quer que você sofra lá na frente. Então, ela acha que aquela tarefa não vai te levar para um bom caminho, mas ela está falando da limitação dela, ela não está falando da sua limitação. Essa é a diferença da gente Sim, sim. conseguir enxergar, Uhum. né? Uhum. Exatamente. Que eu acho que foram aqui na página 150, onde fala sobre o espelho positivo, né? É meio como se Uhum. fosse o oposto dos semeadores da loucura. Então, ter esse paralelo, né? Quem são esses espelhos positivos, né? Essas pessoas a quem eu posso pedir ajuda de forma positiva, né? Até mesmo porque essas pessoas que são pessoas seguras, né, pessoas de confiança, mesmo que as ideias não sejam semelhantes, mas ela sabe trazer uma maneira de falar diferente de um semeador da loucura, que às vezes Uhum. ele é meio que selvagem com as palavras, né? E isso Uhum. causa muito desconforto. Então, é importante a gente saber distinguir essas pessoas. Nossa, Lânia, eu vou anotar isso daqui, selvagem com as palavras. Nossa, existem pessoas selvagens com as palavras. É, mas a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas. O que mais, meninas? Eu estou adorando que as nossas falas não estão ficando estendidas até 2 horas, são fáceis são produtivas, né? Certeiras. Estamos Muito ficando, bom. estamos ficando experts. Estamos mais objetivas. E o Tentando. Muito bom. que mais para a gente encerrar? Ah, sobre o livro, essa Sim. semana próxima eu vou assinar o contrato com a Hum, editora. Muito bom. E a Raquel vai estar junto no processo, dando toda a assessoria possível. Que legal. Então, Muito bom. vamos amadurecendo aí, né? É, Eu você estava tem que ir pensando falando o que que é. hoje. O que que você vai, o que que é a ideia? Depois eu vou. Porque ainda tá meio assim, sabe? Não tá ainda. Eu tive uma conversa com ela, e a conversa foi muito maravilhosa. E ela é uma pessoa adorável. Uhum. Ela é uma pessoa que traz soluções, muitas soluções. Então, e são soluções que agregam muito, né? Principalmente para quem vai, para o autor, né? Na questão de custos,
na questão da praticidade, e tem todo um passo a passo. Então, a ideia principal existe, mas não tem ainda um arcabouço de como que vai ser toda essa narrativa, né? Porque vai ter a parte teórica, que talvez não seja um conteúdo físico, mas o livro em si, que vai ter a parte mais prática da coisa e a contação da história, né? Seja realmente o livro físico. Então, a gente está ainda nessas reuniões para poder ter essas definições e eu poder, em algum momento aí, me reunir com vocês e ver, né, quem que vai estar junto, enfim, quem vai colaborar de alguma maneira, né? Mas estou bem animada. Que bom. Eu também estou, Lani. Estou animada para ver, para botar a mão na massa, né? Sim. Quando- Sim, em breve, assim que eu tiver um esqueleto, mas outra coisa. Paula Quintão, né, estava convidada para o próximo capítulo, que é o da resiliência, porém, Gente, houve aquela interrupção da data, que o capítulo da resiliência seria hoje, dia 12. E Uhum. Paula foi caminhar em Compostela, né? Santiago de Santiago, Compostela. Com Thiago Compostela. Isso. E ela falou, Lani, olha, infelizmente lá eu não sei como que vai ser sinal de telefone nem nada. Então, eu não vou poder me comprometer com esse capítulo agora. Talvez na volta, se ainda estiver, ainda, provavelmente a gente vai estar, né? Nós estamos na metade. Então, eu possa, compartilhar algo com vocês. Mas na próxima semana, dia 18, ela não vai poder. Se fosse hoje, ela estaria aqui com a gente. Mas, infelizmente, houve a Acontece. interrupção, né? Lani, ela não tem previsão de retorno, não? Então, eu acredito, ela não me deu uma data certa, né? Eu não sei, até porque assim, ela tem os cronogramas dela, ela sempre tá viajando, né? A Adriana acompanha Uhum. também. Ela é muito dinâmica e sempre está enfiada em algum projeto, então tem que pegar ela entre um e Uma outro. brecha. Numa brecha, numa janela. Porque Mas ela se é pudesse sempre, deixar esse capítulo por último, pro final, não sei, né? Dependendo desse retorno é, dela, de repente, e deixaria. talvez até assim, exista algum capítulo mais na frente, né, que também converge, né, com o É, tema do livro dela. Eu acho que até o da fé, que é o último, eu acho que Uhum. recuperando a fé. é Porque o De da repente, resiliência, né? Lani. É o da isso, resiliência que fala muito da espiritualidade. É o da resiliência. o da resiliência, É, né? é esse Então, mesmo. vamos ver. As coisas, elas, né, é como é. Elas se encaixam, né? Como diz a própria Paula, né? É a vida acontecendo, é É a a vida vida. acontecendo, exatamente. E ela quem mais fala, né? É, um passo por vez, juntas vamos fazendo o caminho. Então, Uhum. antes feito que Exatamente. perfeito. Isso, Então tá bom, exatamente. meninas, ficamos por aqui. Alguém mais quer falar para finalizar? Uma boa noite para todo mundo. Boa Não, noite tranquilo, vamos e seguindo. Boa até a noite. próxima Ah, semana. feliz Dia das Mães Feliz Dia aí, final das de semana. Mães Que para Deus nós. nos Para todo mundo. abençoe. Amém. Bom domingo Tchau, tchau. a todas. Beijo. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.